Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos pegar um trade aqui comigo agora. O mercado veio gerando uma possibilidade de venda contra a tendência exatamente nessa região. Eu acabei de pegar esse trade, gravei ele do início ao fim, vou colocar aí para vocês assistirem essa operação acontecendo e depois vou voltar aqui explicando todo o contexto, todo o racional dessa operação para a gente entender como funciona e vários outros trades também a partir desse mesmo conceito de reversão para você poder replicar isso no seu dia a dia e pegar movimentos assim também, beleza? Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa o dedo no like e bora ver esse trade acontecendo. Vamos lá. Bom, pessoal, acabei de montar o trade, vamos aproveitar esse movimento, uma possibilidade de venda que a gente tem aqui nessa configuração. Então a gente tem uma posição montada nessa região para aproveitar esse topo arredondado que o mercado vem desenvolvendo, que vem demonstrando uma possibilidade de fraqueza de demanda, tá? Vamos aproveitando essa movimentação. Bom, pessoal, o mercado vem desenvolvendo aqui, a gente vai levando esse cenário, vamos aproveitando esse cenário de topo arredondado, igual eu estava mostrando ele para vocês. Depois eu vou explicar o contexto completo do movimento. Tem um contexto bem legal aqui que aponta essa possibilidade. Então a gente vai visualizando esse cenário. O mercado veio puxando aqui, a gente já pode conduzir para o 0 a 0, tá? Já está num espaço de mais de 2 vezes o risco. Então a gente consegue conduzir para o 0 a 0 de maneira saudável para estar aproveitando esse movimento. Então, olha aí, pessoal, fiz uma condução aqui mais agressiva agora, porque o mercado já bateu 3 vezes o risco, olha só. E aí ele fez essa volatilidade aqui, ele está meio nessa, se ele continuar caindo a gente vai levando esse trade, se ele voltar a gente fecha com os 3 vezes o risco mesmo, que é onde está a ordem ali posicionada, tá vendo? Então fica tranquilo, entendeu? É um movimento que se estender por conta da volatilidade, a gente pega esse movimento se estendendo. Se ele quiser voltar, seria a mesma coisa se a gente tivesse fechado ele em 3 vezes o risco, que era o nosso alvo ali. Beleza? Então vamos observando aqui conforme ele vai andando. Provavelmente vai fechar ali agora. Qualquer coisa que ele subir ali, ele já vai pegar. É uma condução agressiva porque o preço já bateu 3 vezes o risco. Isso aqui você não pode fazer aqui no início do movimento, não. Ali vocês viram que eu deixei o preço andar, depois que eu coloquei no 0 a 0. Porque senão você fica colando o seu stop em cima e o mercado vai ficar te tirando toda hora. Tem que deixar ele andar. Depois que ele já chegou no seu alvo, se você quiser fazer essa condução agressiva, é bom. Melhor do que fechar direto o trade, entendeu? Na região. E depois ele continua desenvolvendo forte, você participa desse movimento com tranquilidade, beleza? Então vamos observando se ele vai realmente gerando essa continuidade ou se ele já vai tirar a gente nesse movimento com os 3 vezes o risco mesmo na configuração. Foi certinho, isso mesmo, ele já puxou ali para cima, então a gente já fechou exatamente onde a gente fecharia mesmo no final das contas. Olha, pessoal, como vocês viram aí a operação, foi exatamente nessa região. E qual que é o contexto disso, né? Foi aqui a operação, se você for ver, aqui já está marcado, né? Uma grande zona de oferta. Vou tirar ela aqui para a gente dar uma olhada e vamos marcar novamente e ver todo o cenário. Olha, primeiro a gente vê que o preço ele vem caindo, né? Então a gente montou uma venda e o preço realmente vem caindo. Porém, é uma reversão desse movimento de alta, que é um movimento que já vinha subindo aqui no dia. Então, nesse dia, o mercado veio subindo aqui nesse cenário, veio configurando um movimento de micro tendência de alta, porém, ele chega numa zona de oferta muito relevante. Antes da gente entender sobre essa zona de oferta, vamos entender sobre esse movimento de baixa. O mercado aqui em cima, pessoal, criou uma grande distribuição, que é uma estrutura de venda institucional, né? Então, o mercado ele vinha andando de forma lateral, olha só, o mercado anda de forma lateral, andou de lado, ele cria liquidez embaixo, cria liquidez em cima, o que significa que se o mercado visitar na parte de baixo dessa linha, tende a entrar pressão de demanda de big player e gerar boas compras. Se ele visitar na parte de cima dessa lateralização, tende a entrar pressão de oferta e gerar boas vendas. No caso, ele visita a parte de cima e gera realmente essa pressão de venda, gera realmente todo o movimento de baixa, porque isso aqui é um período distributivo, tá? E essa distribuição ela não foi desenvolvida em qualquer lugar. Se a gente, eu estou no gráfico de 1 minuto aqui, né? Tempo gráfico micro, mas se a gente sobe lá no 15 minutos, por exemplo, a gente começa a entender todo o racional dessa operação, como que tem vários detalhes, e esses detalhes fazem total diferença. Ó, aqui foi essa estrutura de distribuição, que é uma estrutura de venda institucional que eu estou falando com vocês. Ela foi desenvolvida depois de um grande movimento de alta, onde o preço atingiu essa região em cima desse topo expressivo, tá vendo? Percebe que tem um topo expressivo aqui, ó? Esse topo expressivo é um topo de liquidez também. Então significa que quando o mercado visita em cima desse topo, é uma região que tende a entrar pressão
de oferta significativa nessa região. Pressão de big player, né, nessa zona. Então o mercado está lá em cima, criando uma estrutura de venda em uma região que tende a entrar pressão de venda. Então tem muito contexto envolvido, tem confluência, né? Mais um indicativo apontando a possibilidade do preço cair. Ele realmente cai, tem uma venda muito boa ali, que depois eu até mostro para vocês esse cenário. A gente pegou essa operação também, né, e foi mapeada lá no time da Excelência Trade com antecedência, assim como essa que vocês acabaram de ver ali, que é o que a gente está visualizando. Vindo então nesse movimento, o preço vem caindo a partir de todo esse contexto. Essa baixa não é qualquer baixa, ela vem de um movimento todo de contexto. Se a gente vem nos 5 minutos, a gente consegue ver essa região de oferta que a gente marcou aqui, ó, que é essa região. Ó. O mercado fez 1, 2, 3, puxou para cima forte e quebrou esse topinho, tá vendo? E depois puxou para baixo. Tudo bem que essa puxada para baixo é o gap aberto, né? Mas quando a gente vê gaps assim, você tem que visualizar os gaps como se tivessem candles aqui, tá? Para você conseguir ter uma leitura fluida do movimento de preço. Então esse movimento de baixa, entre aspas, ele existe, né? Ou seja, constitui ali a zona de oferta, porque essa zona de oferta de POI é construída por meio desse movimento. Aí cria uma zona de oferta aqui, ó, que é o POI. É uma zona institucional de venda muito boa. Então a gente tem isso desenvolvido nessa região, que é aquela região que já estava marcada ali, ó. É uma zona de oferta vantajosa, que é onde o preço está em cima dessa região. Jogando agora de novo no gráfico de 1 minuto, refinando esse estudo, aí sim a gente entra nesse conceito. Olha só o topo arredondado que ele vem desenvolvendo, tá vendo? O mercado cria aqui um topo arredondado perfeito, que é muito comum de ser desenvolvido quando o preço perde força de demanda. Olha só esse conceito, está muito bem configurado. O mercado ele vem subindo muito forte, tá vendo? Com candles muito cheios, e depois ele vai subindo todo agarrado, com candles muito estreitos. Facilmente ele cria topos arredondados, que mostram que a demanda está muito fraca. Né? Mostra que a demanda veio perdendo força conforme o preço vem subindo. Isso é um conceito muito bom de perda de força de demanda, que se encaixa muito bem para você vender contra esse movimento de alta, porque ele apresenta fraqueza, entende? Então isso aqui é bem interessante nessa configuração, ainda mais porque ele está dentro de uma forte zona de oferta. Então aqui a gente tem uma informação que o preço está subindo, e ele, quanto mais ele sobe, mais fraco ele está ficando. E ele está dentro de uma zona de oferta grande. E o movimento lá para trás é um movimento de baixa, e não é qualquer movimento de baixa. Tem todo um contexto de vendas aqui nessa região, lembra? Então tem todo um cenário aqui vendedor que está se construindo, né? Inclusive, se a gente vir aqui no material didático lá do time da Excelência Trade, olha só, tem isso aqui muito bem explicado, ó. Ah lá, perfeito, tá vendo? O preço ele sobe muito forte no início, tá vendo? Dá umas corrigidinhas e depois vem subindo todo fraco, todo agarrado, com candles bem estreitos, tá vendo? Depois de ter subido forte no início. Ele faz a primeira impulsão com candles bem cheios, subiu forte, e depois ele vem subindo todo agarrado, com candles estreitos. E ele facilmente começa lá a arredondar topos, tá vendo? O que mostra essa fraqueza de demanda, né? Uma fraqueza latente no movimento de alta. Então tá perfeito aqui no material didático lá do time. A gente tem um material didático insano aqui de mais de 800 páginas explicando todos os conceitos detalhados, né? Faz parte do treinamento Excelência Trade, que é o meu programa de formação. Então aqui a gente vê isso, ó, subiu forte e depois continua subindo todo agarrado e de fato começa a arredondar os topos. Perfeito. Fraqueza latente nesse movimento de alta. Normalmente quando você puxa o RSI, olha só, olha lá, o RSI ele já apresenta isso também, tá vendo? O que fica mais confluente ainda, porque é mais um indicador mostrando essa possibilidade. Ó, o preço está subindo, tá vendo? O RSI já está caindo, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma fraqueza latente no movimento de alta realmente comprovada. Ele está dentro da zona de oferta, isso é ótimo. A gente mapeou isso lá no time da Excelência Trade. Aqui já é o nosso ambiente de prática, né, lá do time, onde todo mundo tem acesso no nosso programa de formação, onde todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas com antecedência em todos os mercados. Então, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados, todas as oportunidades desenhadas ali todos os dias. Então fica muito fácil para você participar de todos esses trades. Olha lá o mapeamento sendo feito, por exemplo. A zona de oferta que eu estou falando, o preço tem que ir ali, e aí ele vai confirmar para nós uma estrutura de continuidade de queda. Tá vendo? Independente do que ele fizer ali, ele vai confirmar uma estrutura de continuidade de queda. Se ele fizer isso, é a nossa confirmação. A gente tem venda. Olha a estrutura se desenvolvendo depois de todo esse contexto, que ficou melhor ainda, né? Mas olha só a estrutura se desenvolvendo. Ele cai, fez 1, 2, 3, tá vendo? Puxou para cima, quebrou esse topo. Puxou para baixo e
quebrou o fundo. Tá vendo? Fez esse movimento, ó. Isso aqui é uma estrutura de continuidade de queda, desenvolvida, configurada e tudo mais. Então ela cria o POI, que é uma região de oferta, que fica criada nessa região, desenvolvida nessa zona. Então o mercado voltando ali, a gente tem venda de continuidade. É um cenário muito bom, tá? Então é o que a gente estava mapeando ali, ó. A estrutura de continuidade, tá vendo? Vai voltar na região onde tem venda de continuidade. Por que não vender direto nessa região? Porque aí, cara, não tem uma confirmação tão evidente e é uma região muito grande. E aí, se você entra por aqui, seu stop tem que ficar lá em cima, entendeu? E aí fica muito caro o seu stop, não fica legal. Se o preço não quiser saber de nada, você toma um stop muito caro, não faz sentido. Isso foge muito da gestão do trade, né? Não pode. Aqui ele gera uma confirmação, fica muito mais confirmado que ele está gerando o cenário. E você tem aqui um risco muito mais baixo, né? Você pode entrar justamente na região que está se criando, que é aqui, ó, que é o POI, igual eu mostrei para vocês, por conta desse movimento, né? Ele faz 1, 2, 3, puxa forte para cima, quebrando o topo, puxa forte para baixo, quebrando as mínimas, criou aquela região. Posso até puxar para cá, ó. A perfeita região sendo criada, aonde você tem a venda na região, stop em cima dos topos para aproveitar o movimento de baixo que o ativo vai desenvolver. Tem que ser pelo menos 3 vezes o risco. Então foi aquele trade que eu mostrei lá para vocês acontecendo. Né? No caso, eu entrei um pouco mais embaixo, vocês viram lá o trade acontecendo. E ele veio desenvolvendo. Ó. Então foi aquele movimento que a gente viu lá se desenvolvendo agora ali no trade. Beleza? Então uma configuração muito boa, totalmente desenhada ali, muito simples de participar, com o conceito de topo arredondado, onde o mercado vem apresentando essa fraqueza latente por parte da demanda, logo abrindo espaço para vendas, ainda mais por conta dos outros pontos aqui também apontando vendas nessa região. Aí constrói um contexto e tem um cenário vantajoso. Agora a gente vindo aqui em outro cenário, que é o oposto daquele, né? A gente tem um cenário de compra nesse caso, a partir de um contexto oposto daquele lá, uma reversão agora de baixa para alta, né? Olha só que interessante esse movimento, pessoal. Também tem um contexto muito bom aqui para essa reversão de movimento e também tem um gap envolvido aqui na configuração, né? Tem um gap aberto. Olha, se a gente for subir no tempo gráfico lá para o 15 minutos e dando uma olhada no movimento de preço aqui para trás, o que a gente vai visualizando aqui nesse ativo, pessoal? Olha, a gente vê aqui um fundinho de liquidez. O mercado fez 1, 2, 3, tá vendo? Esses 1, 2, 3 grandes assim, são essas estruturas de alta, chama BOS, né? Que é como se fosse um pivô de alta, muita gente chama desse jeito. Ele acaba criando esse fundo aqui, e é um fundo de liquidez. Quando o mercado visita embaixo dessas regiões, tende a entrar pressão de demanda de big player. É isso que significa ser um fundo de liquidez. Só que a gente tem uma zona de demanda aqui também. Então, peraí, se embaixo desse fundo tende a entrar interesse comprador, por ser uma zona de liquidez, e a gente também tem uma zona de demanda por ali, é uma confluência, né? Tem vários motivos mostrando a possibilidade de entrar interesse comprador aqui. Então isso é muito bom no mercado. Se a gente for olhar de perto, é um POI. Nos 5 minutos vai ficar até mais nítido, ó. Vou dar uma olhada nele aqui, ó. Olha lá. Isso daqui é um POI, ó. Esse movimento, quando o mercado faz 1, 2, 3, bum, quebra o fundo nesse movimento de baixa e depois renova os máximos. Cria aquela estrutura de continuidade de novo, tá vendo? Só que para cima. Aí vai criar, no caso, uma região de demanda, né? Quando o mercado voltar aqui é uma zona de compra. Só que quando ele distancia demais assim da região, percebe que ele sumiu lá para cima e depois ele veio buscar o teste na região. Tá vendo? Ainda mais num gap gigante, que ele acabou abrindo em gap nessa configuração. Ele já abriu quase que em cima da região, tá vendo? Então você não vai comprar nessa região do nada assim, precisa de confirmação, esse é o ideal. Então é o que a gente vê aqui ele desenvolvendo depois, ó. O mercado ele faz aqui um fundo arredondado, olha que beleza. Fundo totalmente arredondado, olha, mostrando fraqueza de oferta nesse caso, porque é o oposto daquele outro que a gente viu. Então ele faz um baita fundo arredondado, o que é ótimo para compra. Ele está pegando numa região de demanda que é muito boa. Ele está limpando liquidez embaixo desse fundo, o que faz com que ele esteja numa região que tende a entrar pressão de demanda. Então tem um monte de indicativo aqui comprador, né? Seja porque a oferta está fraca, seja porque ele está numa zona de compra muito boa, seja porque ele está numa zona de demanda muito boa. Enfim, tem vários pontos aqui positivos para compra e ele ainda confirma para nós esse cenário. Então você tem um cenário onde as probabilidades estão jogando muito a seu favor
É em trades assim que você tem que participar do mercado, entendeu? Isso são oportunidades de trade. E não um conceitozinho ou outro que você aprendeu ali, você está colocando no gráfico e está tentando fazer muito resultado com isso. Não, cara. A oportunidade ela se dá a partir de contexto, a partir da reunião de conceitos, a partir da leitura, experiência. Então isso faz total diferença. Então aqui a gente vê o mercado desenvolvendo uma estrutura de continuidade, olha só. Ele vem subindo, faz 1, 2, 3, tá vendo? Puxa forte para baixo, quebrando fundo, e puxa forte para cima, renovando os máximos. Criou aquela estrutura de continuidade confirmada que vai criar um POI de compra muito bom que fica nessa região. Olha só a gente mapeando isso lá no time em detalhes. Ele já está lá em cima dessa região, tá vendo? É só comprar ali, onde eu estou falando, ó, e aproveitar o movimento, ó. Onde eu circulei, compra e aproveita a movimentação. Sempre tem a setinha ali, é o cenário que a gente mapeou, né? Então é só aproveitar o movimento, tá simples ali o cenário. Então aqui ele já desenvolveu. Aqui tem outro POI pequeno, que se você for ver, 1, 2, 3, quebrou o fundo e puxou para cima. Querendo ou não, é uma região micro de demanda também. Mas como ele está dentro da maior, a gente acaba marcando a maior mesmo. Como vocês viram, a compra vem quando o preço chegar aqui na região, stop embaixo do fundo. Ali, no caso, ele já estava lá na região, né? Que é o movimento que ele vai fazer aqui agora. Ele busca a região, olha lá. É ali que eu estava circulando lá no time do Excelência Trade, olha lá. Beleza? E ele tem que subir pelo menos 3 vezes o risco aqui para cima. Vamos lá. Boa, 3 vezes o risco. Bum. Subiu muito rápido. Beleza? Então, olha só o interesse comprador institucional de big player que entrou nessa região. E a gente já estava fazendo essa leitura antes, tá vendo? Tá aqui o antes e depois, só comprar por conta disso tudo que eu estou falando aqui com vocês. Então, é um movimento interessante. Se for ver aqui em cima, lá, há um dia, que no caso foi ontem esse movimento, tá vendo? Tá aqui em cima. Enfim. Esse movimento aqui é muito bom, fundo arredondado. Então perceba que os cenários bons eles vêm a partir da reunião dos conceitos, porque aí você vai construindo um racional, construindo um contexto, e isso que gera oportunidades que as probabilidades estão jogando a seu favor. Claro que isso aqui não é 100%, né? Vai sempre desenvolver perfeitamente bem, nunca toma um stop nem nada disso. Claro que não, né? Mas é extremamente assertivo, né? Porque o mercado nada é 100%, mas tem coisas que são muito boas. Então isso aqui é uma maneira muito simples de você localizar configurações de compra e venda e que é extremamente assertivo e eficiente. Aqui eu tenho um outro cenário para mostrar, que é de venda também, que está num contexto muito pior. Esse cenário aqui já está arriscado. É um cenário de trade de risco, mas tem alguns detalhes ali que estão interessantes. Porque aqui no caso o preço está até caindo, e aí é bom que você pode estar seguindo esse movimento de baixa, né? Só que ele está ao mesmo tempo limpando liquidez de fundos, tá vendo? Nivelados, o que faz com que possa entrar interesse comprador a qualquer momento aqui. Quando o mercado visita embaixo de fundos nivelados, tá vendo? É uma zona de liquidez, pode entrar interesse comprador a qualquer momento. Então fica arriscado um pouco ficar vendendo aqui, ó. Seria mais saudável buscar compras, desde que ele confirmasse coisas boas, do que necessariamente vendas. Porém, ele não confirma nada tão bom de compra, a não ser aqui, ó, que é quando ele faz um choque de compra. Esse movimento, ó, 1, 2, 3, quebra o topo, tá vendo? Nesse movimento de alta, isso aqui é um choque, é um gatilho de compra. Na hora que ele volta para o teste, você tem uma compra para aproveitar esse movimento de alta. Só que é um choque que está com um desenho meio estranho, está muito grande, o choque normalmente melhor, ele é menorzinho, esse teste alongado desse jeito está esquisito. Então assim, tem até uma compra aqui, stop embaixo do fundo, para aproveitar essa boa reação de alta que ele fez, por ele estar numa região de liquidez de compra, que seria esses fundos nivelados, tá vendo? Posso até colocar mais forte aqui para vocês visualizarem melhor, tá vendo? Fundos nivelados. Lembra, aqui embaixo é uma região que tende a entrar pressão de big player na compra, se trouxer confirmação. Nesse caso, a confirmação que ele fez foi essa, e realmente entrou essa pressão de demanda, só não foi nada muito longo, mas foi um movimento bacaninha aqui, querendo ou não, uma movimentação com percentual legal. E aí, nesse movimento enrolado que ele está fazendo, ele cria um topo arredondado, tá vendo? Olha o topinho arredondado aqui. Isso mostra um certo grau de fraqueza de demanda, o que abre espaço para vendas. Só que foi o que eu falei, é legal esses topos arredondados eles estarem localizados em regiões aonde tem um contexto ao redor muito bom. Outros motivos, né? E aqui não tem tantos motivos assim, a não ser esse flow de baixa que ele está desenvolvendo, querendo ou não, apoia bem, mas a localização do preço estando embaixo desses fundos fica um pouco arriscado. Então, trade de risco, não é igual aos outros ali que está muito saudável. Esse é um trade de risco.
mas o topo arredondado está muito bem configurado. O POI aqui, que é a estrutura de continuidade, está muito bem desenvolvido também, olha só. O mercado fez 1, 2, 3, tá vendo? Puxou forte para cima e quando ele puxa forte desse jeito é bom. Quebra topo e depois puxou forte para baixo, ignorando completamente aquela alta, tá vendo? Ótimo. Aí cria a zona de oferta, toda a região aqui é uma zona de oferta, e gera venda. Quando ele vier na região, para a gente aproveitar o movimento de baixa nesse cenário. Com um contexto bem mais fraco, de certa forma, comparado aos outros, mas alguns detalhes bons. A gente mapeou isso aqui em detalhes lá no time também, olha só. Olha lá, ele já estava lá testando a região, tá vendo? Olha lá, tem venda ali. Só que eu estou falando ali que ao mesmo tempo é um trade muito arriscado, mas a venda é nesse ponto, tá vendo? Só vender ali e aproveitar o movimento. Mas um trade de risco. Então, no caso, ele tem que voltar, que é onde ele já estava ali, onde eu circulei, e olha lá. Já vem desenvolvendo o movimento. Ele deu uma enrolada boa para depois desenvolver bem forte aqui a configuração. Tá vendo? Gerou um movimento legal. Mas é um trade um pouco mais arriscado esse daqui, apesar de ter sido muito bom. E tem alguns detalhes muito bons ali, mas não tem aquele contexto todo ajustado. Mas só mostrando aqui para vocês que, querendo ou não, o topinho arredondado, configurando muito bem a estrutura de continuidade depois dele. Né? Um cenário bom. Agora, aqui naquele movimento que eu mostrei primeiro para vocês, que foi a venda, aqui embaixo, lembra ali em cima que tinha uma distribuição que eu estava falando, que era uma estrutura de venda que está capturando liquidez lá daquele topo expressivo lá de trás, todo um contexto bom para gerar esse movimento de baixa? Aqui a gente também tem, querendo ou não, nesse período distributivo, se você for tirando o zoom, você também vê aqui um topo arredondado, tá? Olha aí. Topo arredondado e está capturando liquidez lá em cima daquele topo. Então está muito bem localizado esse topo arredondado. Quando ele é em captura de liquidez, olha o material didático aqui do time. Está até desenhado ele capturando liquidez, tá vendo? Topos nivelados assim, ó, é liquidez. Ele fura os topos, ele está em zona de venda, que é a zona de captura de liquidez de venda. E aí ele faz topo arredondado ali, mostrando realmente a fraqueza de demanda. Então fica muito encaixado o contexto. É o que ele está fazendo aqui, ó. Só não é topos nivelados, é só um topo expressivo, mas é uma liquidez do mesmo jeito. Tá vendo? Esse topo expressivo, aquilo que eu mostrei ali agora. Ele está lá em cima, ó, capturando a liquidez. E querendo ou não, igual eu mostrei ele para vocês, tempo gráfico menor, quando a gente dá um zoom aqui, olha lá, é um topo arredondado. E ao mesmo tempo é uma estrutura de distribuição institucional, com topo arredondado mostrando fraqueza de demanda. Estrutura de distribuição é uma estrutura de venda. Tem todo um contexto legal aqui para essa possibilidade de venda, que também foi um trade muito bom. Mostrei lá no meu Instagram, tá aqui em cima. O Instagram sempre tem lá nos stories muito conteúdo bacana, que você vai aprender muito sobre esses movimentos, porque todo dia eu explico várias e várias oportunidades de trades boas. Você vai pegar muitos os detalhes do que eu estou falando aqui e vários outros conceitos. Então vale a pena, me segue lá no Instagram. E entra no nosso grupo do Telegram também, que é um grupo gratuito, que está cheio de conteúdo legal. Toda semana eu sempre mando vídeos exclusivos lá, mostrando também várias estratégias. Vale muito a pena estar lá no nosso grupo do Telegram, que está aqui embaixo no comentário fixado. Dá uma olhada. Então, nesse contexto todo aqui, ele cria de novo uma estrutura de continuidade de queda. Ó. Perfeita essa. 1, 2, 3. Puxa forte para cima, quebrando o topo. Puxa forte para baixo, quebrando os fundos. Olha lá. Criou direitinho. Vendo? Criei aqui a região de oferta. Voltando lá, ó, a gente tem venda de continuidade na região. Desenvolveu muito bem esse trade. Também mostrei ele andando lá no meu Instagram. Foi um trade bem rápido aqui, porque ele caiu bem forte. Foi um movimento bem leve, tranquilo ali, liso, né? Limpo, né? Desenvolveu bem rápido. Então, vê esses detalhes, coloca eles em prática no seu dia a dia. Aos poucos, vai treinando a visão gráfica em cima desses movimentos, porque são movimentos muito bons e vão fazer diferença nas suas tomadas de decisão no mercado, consequentemente no seu resultado final. Fechou, pessoal? Vamos juntos? Deixa o dedo no like, conta comigo aí qualquer dúvida. Fui! Valeu!